Olá pessoal, tudo bem? Me ajeitar aqui, organizar aqui para a gente transmitir. Eu vou aguardar uns instantinhos enquanto o pessoal vai entrando, tá ok? Eu só vou apoiar o celular aqui de forma que ele fique melhor. Estamos aí com um pouco mais de 20 pessoas. Deixa eu aguardar mais um pouquinho, tá, gente? Que a gente começa o bate-papo e aí a gente conversa uma vez só, tá bom? Deixa eu só esperar mais uns instantinhos. Tá aumentando um pouquinho aqui o número de pessoas. 36. Bom, gente, é o seguinte. A ideia de hoje é a gente bater um papo, tá ok? Pra gente conversar sobre a resolução do CESP. Ou seja, como é que eu faço uma prova do CESP? Como que eu entendo o que o CESP está me perguntando? Quais são as dúvidas da banca, as dúvidas dos alunos para relação à banca, tá bom? Eu vou fazer alguns comentários iniciais e depois eu vou abrir para ir respondendo as perguntas de vocês que vocês forem postando, tá bom? Então, assim, ó, eventualmente eu vou pular alguma pergunta, porque eu não consigo acompanhar tão rápido, né? Muita gente escrevendo, então, assim, com o tempo eu vou lendo aqui. Se eu não responder a pergunta de vocês, faz a pergunta de novo, tenta fazer pergunta curta, porque passa muito rápido no meu telefone, e aí às vezes eu não consigo responder rápido, ou não pego a pergunta como um todo, tá bom? Então vamos começar o bate-papo. Tá? Primeira coisa, quando a gente pensa em CESP, o CESP ele é uma banca que trabalha com certo ou errado. Não é verdadeiro ou falso. É muito diferente isso. Tá bom, gente? Então assim, ó, o que é certo e o que é verdadeiro? Verdadeiro é uma coisa que é sempre verdade. Não existe hipótese dela ter errado. Não existe exceção. Então o verdadeiro, o CESP no passado trabalhava com o conceito de verdadeiro e falso. Prova de VIF, como a gente fazia na escola no passado, entendeu? Hoje em dia o CESP não trabalha mais com VIF, trabalha exclusivamente com certo ou errado. Porque o certo é dentro das condições que ele te dá na prova. Então se você vai ler a assertiva do CESP, normalmente ele começa com uma historinha, assim um trechinho inicial ali que a gente chama de texto motivacional, aquele textinho no início. Então você lê aquele texto com calma, porque ali ele está te dando o pensamento do autor da prova. Então a gente fala sempre banca CESP. Banca, na verdade, não existe banca. É um professor que é contratado para produzir questões ou 2, 3 professores conforme for o concurso, a relevância do concurso, né? Então, você tem que entender a forma de pensar do examinador. Então a gente não sabe se é o mesmo examinador que aplicou as últimas provas, as mais recentes do INSS, ou se se é um examinador novo ou uma banca. A gente não sabe isso, entendeu? Até a crítica tá vindo aqui. Bom, vamos lá. Então, assim, a gente tem que entender o que a banca está pensando. Uma forma de você pensar o que a banca está pensando, você compreender o que a banca está pensando, o examinador está pensando, é ler o texto motivacional. Então, quando você lê o início do texto, se ele tem um discurso um pouco mais ferrenho em algum sentido, por exemplo, se ele faz um discurso assim sempre, olha, conquistas sociais, tal, você já vai pegando a linha de pensamento dele. Se o examinador começa a colocar textos muito enxutos, muito curtinhos, muito precisos, está te fazendo perguntas mais objetivas, entendeu? Então, primeira coisa, lê bem os textos motivacionais e compreender a linha de pensamento da banca. Depois disso, você lê o texto motivacional, ele vai delimitar o campo em que ele está dizendo o que vai ser certo ou errado dentro daquele contexto. Então, o certo ou errado... O conceito de certo ou errado não é o mesmo conceito de verdadeiro e falso como eu estava comentando antes. Então, olha para o certo ou errado, tenta entender que o certo ele vai ser dentro daquelas condições. Então, por isso que quando a gente sempre usa aquela máxima, na prova do CESP, se o texto está incompleto, ele não está errado. Por quê? Dentro do que ele te falou, aquilo que está escrito é certo ou é errado? Essa é a pergunta do CESP. Então, se ele está te escrevendo alguma coisa que é certa, ok, é certo, pronto. Então, assim, não tenta complicar muito e tenta entender esse conceito. Então, interpretar de forma adequada as questões é o primeiro passo para você responder de forma correta, de você ter um bom resultado. Então, você começa lendo bem, entendendo o texto motivacional, entendendo a linha de raciocínio e sempre, eu falo isso em todos os meus cursos, você tem que identificar o que ele está te perguntando, qual é o conceito, qual é o conhecimento que ele quer que você demonstre. Então, se ele está te perguntando uma questão, por exemplo, nós tivemos agora no FUNPRESP uma que todo mundo ficou em dúvida, poxa, o trabalhador já possui 20 anos de serviço, então em 2020 ele vai poder se aposentar sem aplicação do fator previdenciário.
O que ele estava te perguntando é assim, ó, você conhece a regra do 85-95? Era isso que ele estava te perguntando. Ele não estava perguntando, se ele quisesse que você fizesse conta, ele te dizia, olha, o trabalhador completou 20 anos de serviço no dia 21 de janeiro de 2016. Mas ele não fez isso. Então, se ele não coloca a data, ele não está te perguntando um conceito de data de aplicação temporal. Ele está te perguntando alguma coisa que é um conceito que você está levando para a prova. Então, assim, identifica o que ele está te perguntando. Como é que você faz isso? Vou repetir. No início, você primeiro lê o texto motivacional, identificando o que é a linha de pensamento. Segundo, você lê com calma, assertiva, para entender o que ele está te perguntando. Primeira pergunta, você leu a assertiva. Pô, entendi. Aí você vai dizer assim, o que ele está me perguntando aqui? O que ele está me dizendo? Ele me disse isso. Isso está certo ou está errado? Então, se não tiver completa... assim, ó, muitas vezes, para você delimitar o direito previdenciário, você teria que dar tanta explicação delimitando o ambiente da pergunta, que a pergunta ia ser uma página para você contar toda a história com todos os mínimos detalhes. Por isso que não dá para você pegar as questões e esperar que o examinador te coloque, mas faltou dizer que era tal coisa. Bom, vai faltar dizer mesmo, porque assim, ó, ele vai te perguntar em 2 linhas, ele quer que você demonstre um conhecimento. Tá? Então, assim, a primeira dica de provas de direito previdenciário do CESP. Assertiva incompleta é uma assertiva que pode estar certa, se o que ele te escreveu até ali estiver certo. Quando é que está errado? Quando qualquer coisa que ele colocar estiver efetivamente errado. Então, assim, esse é um ponto muito importante para você entender. O conceito de certo e o conceito de errado são bastante distintos do conceito de verdadeiro e falso. Beleza? Então, por isso que, assim, mesmo estando incompleto, tá certo. É isso que eu queria falar para vocês. Primeira coisa da questão do certo e errado, tá? E aí essa diferença para o verdadeiro e falso. Bom, segunda coisa que eu queria conversar com vocês, o segundo pontinho que eu queria conversar com vocês, todo mundo me pergunta assim, poxa professor, mas eu respondo todas as perguntas, deixo algumas em branco? Se eu deixar muito em branco, eu vou passar, não vou passar? Bom, é muito difícil de dizer isso para vocês, porque depende muito de cada pessoa. Eu gosto de estudar, eu gosto muito de estudar para concurso, lendo todo o material numa primeira lida. Eu leio tudo, eu realmente, aí eu tenho uma questão de disciplina. Eu me disciplino para todo dia, acordo X horas, e normalmente eu estudo antes do meu trabalho, é o meu jeito de estudar, cada um tem o seu jeito. Então, assim, o último concurso que eu fiz, eu trabalhava a partir das 9 da manhã. Eu acordava às 4 da manhã e estudava das 4 até as 8h30. 8h30 eu tomava banho, comia alguma coisa e saia voado para o trabalho para chegar às 9. Mas é o meu jeito de estudar. Então, assim, naquele horário, das 4 às 8h30, era o meu horário de estudo. Não fazia mais nada e, assim, eu acordo nesse horário e estudo nesse horário. E aí eu lia toda a matéria. Só que eu gosto de ler com caneta na mão. Então, o que eu faço? Leio o material e eu não uso aquele material. Normalmente, eu gosto de usar tablet. Hoje em dia é bem mais fácil de você usar o tablet. Não precisa comprar um tablet caro, não. Não precisa comprar o iPad última geração, não. Compra um tabletzinho simples mesmo, que é para estudar. Ele não serve para nada se não seja para estudar. Pode comprar até um reader desses aí, que a gente tem vários. Então, eu pegava o meu tablet, colocava do lado, lia a aula, e aí copiava, assim, fazia as anotações, fazendo o meu resumo. Então, na minha primeira leitura, eu já fazia o meu resuminho ali, esquematizando. Quando me dava tempo, assim, quando o concurso permite que você leia mais de uma vez a matéria, aí na segunda lida, você vai complementando o resumo. Bom, terceira vez, tanto que eu divulguei os resumos que eu usava quando estudava, entendeu? Foram os resumos que eu usei no passado, que eu atualizei para oferecer para vocês de forma gratuita. Bom, feito isso, feito o seu resumo, quando você já tem ali, você estudou, você fez o seu resumo, para você estudar, você tem que entender o que você escreveu. Então você tem que escrever de forma que você entenda. Depois disso, você leu toda a matéria, fez o seu resumo, fez algumas questões. Em princípio, você tem algum conhecimento da matéria, você tem. É muito difícil vir um examinador e te apresentar uma questão que você não tem nem noção do que você está lendo. Assim, pode acontecer do examinador te surpreender na prova? Claro que pode acontecer. Ele pode vir com uma pergunta lá totalmente doida. Então, assim, fazendo um comparativo da Previdência brasileira com a Previdência do Japão. Aí você vai dizer, pô, não tem como acertar um negócio desse. Então aí você deixa em branco uma questão dessas. Então, se não aparecer nada de absurdo, que você já leu, já estudou, e aí tem aquela percepção, poxa, meu cérebro está me dizendo que essa assertiva está certa. Cara, está certa. Vai fundo e marca. Se meu cérebro está dizendo que, pô, não estou muito seguro, pô, nunca li antes, é estranho isso aqui. O estranho para você é que teu cérebro não pegou na primeira, provavelmente essa assertiva esteja errada. Eu digo muito isso, que isso aí é uma maneira de responder, é muito intuitivo para mim. Eu leio a assertiva. Se a assertiva eu já li, foi fácil de compreender, beleza, certo. Se eu tiver que ler a segunda vez, pô, não entendi esse negócio, como é que é? Aí, assim, isso aí já é uma assertiva que me dá um
indicação de que isso está errado, entendeu? Eu gosto de fazer a prova assim. Então vamos lá. Respondo ou não respondo todas as questões da prova? Não, você não vai responder todas as questões da prova, exceto se você realmente conseguir responder todas. Uma ou outra questão você vai deixar em branco, mas não dá para deixar 20 questões em branco numa prova de 70 assertivas. Você vai deixar em branco 5 questões, 7 questões, 10 no máximo você vai deixar em branco. Então se você vem estudando a matéria, você vai e tenta responder o máximo que você puder. Então, aquilo que você sabe, você responde. Se aparecer uma questão que você nunca sequer viu a matéria, deixa essa questão de lado, tá bom? Então, assim, essa é uma dica que eu dou. Então, faz o que você puder. O que você não puder fazer, o que você não conhecer a matéria, você deixa em branco. E aí você tenta balancear. A maioria das questões você vai responder, uma pequena quantidade você não vai responder, tá bom? Não adianta sair chutando no CESP. Chutar é a pior coisa que tem, porque você está no incerto, na incerteza, você está anulando uma questão certa. Então, poxa, a questão certa dá tanto trabalho para a gente estudar, para a gente conseguir marcar com confiança. E aí você, marcar um negócio que você não sabe, para tentar pegar um pontinho a mais, você está arriscando jogar fora um ponto. Gente, desculpa, eu ainda não estou 100% da gripe. Eu vou atrapalhar um pouquinho de vez em quando tossindo aqui, não tá legal. Bom, mas voltando ao assunto. Então, nem sempre vai dar para responder tudo. E assim, é esperado que vocês não consigam responder tudo, até porque se eu fosse fazer a prova no mesmo dia que vocês, se fosse situação de prova, provavelmente eu não responderia as 70 questões. Uma ou outra questão eu deixaria em branco. Então, assim, eu faria umas 68 questões, 67 questões que eu responderia. Então, assim, na minha opinião, né, seria bastante importante vocês dosarem o que vocês vão deixar em branco e ficarem tranquilos. Poxa, gente, eu vou deixar em branco mesmo? Vou deixar em branco, não tem problema algum. Tenta responder mais de 60, porque eu acho que seria um número bem razoável. Bom, muita gente pergunta, mas professor, se eu deixar de responder, eu não estou jogando fora a chance? Bom, depende, você vai estar jogando fora se você tem, assim, ó, a tua intuição está dizendo, poxa, essa assertiva está certa, essa assertiva está errada. Aí você vai lá e, poxa, 10% é um número legal, eu gosto desse número. Você vai jogar fora essa oportunidade de responder a questão que você tem intuição que ela está certa ou errada? Eu não jogaria fora. Agora, o que eu falei, a questão que você não tem a menor noção, por favor, deixe em branco e não joga fora um pontinho que você conquistou com tanto esforço. Tá bom? Então, primeira coisa, pode deixar algumas em branco. O meu limite máximo seria os 10% aí que o Maxwell colocou, algumas outras pessoas colocaram. Eu deixaria muito poucas questões em branco. 10% são 7 questões em branco, responder 63. Mas pensa comigo, é melhor... Desculpa, gente. É melhor responder 63 e acertar 63, 62, 61, 60, do que você responder 70, perder essas 7, em vez de ficar com 62 líquido, você ficar com 50 e poucas líquido. É muito melhor você... deixar algumas em branco mesmo, tá? Mas assim, é o que eu falei, a maioria você vai responder, uma ou outra você vai deixar em branco naturalmente, faz parte do jogo, e o CESP quer que você tome uma decisão dessas. Quando a gente fala que prova de concurso não é só marcar certo e errado, não é só decoreba, não. Tem a questão do desempenho emocional. Como é que você se controla numa situação como essa? Você consegue responder? Como é que você reage a essa pressão? Então isso faz parte também do contexto de avaliação. Você está sendo avaliado num momento que você precisa demonstrar o conhecimento com tranquilidade, com calma, e aí tomar decisões. Porque assim, ao final das contas você vai ter que tomar uma decisão. No caso de vocês, é tomar decisão, concedo ou não concedo benefício nas condições que foi me apresentado. Essas são as decisões que vocês vão tomar no futuro quando forem aprovados. Então assim, tomada de decisão é uma prova do CESP. Você vai tomar a decisão, isso está certo ou errado. E o CESP ele tem um quê mais de dificuldade, porque a resposta da questão não está escrita ali. É totalmente diferente de um concurso da FCC, um concurso da ESAF, que a resposta da questão é uma das 5, você só tem que achar qual está certa. Aí é uma questão de localizar, e a forma de resolver uma prova ESAF e FCC é diferente, entendeu? Já vou responder do chute, tá, Maxwell? Só um instantinho que eu já respondo. Então, assim... o CESP você tem que tomar decisão de certo ou errado, muitas vezes com poucos elementos para isso. Por isso que eu falei que, vez ou outra, vocês vão deixar questões em branco, e eu falei que eu deixaria algumas questões em branco, eu que trabalho com direito previdenciário, só faço isso da vida, né? Fico estudando isso o tempo todo, algumas eu deixaria em branco naturalmente, umas 2 ou 3 ia acontecer de eu deixar em branco com certeza. Bom, voltando à questão só dos 10%, se é um número grande, 10% seriam 7 questões, é o limite máximo, tentar ficar com 5%, 3 ou 4 questões em branco seria o ideal, na minha opinião. Mas é só uma opinião pessoal, tá, gente? Cada um sabe do seu. Na hora que for fazer a prova lá, vocês avaliem. Beleza?
Do chute, como o Maxwell perguntou, deixa eu só responder o chute aqui rapidinho e depois eu entro nos limites. Chute, vale a pena chutar? Na minha opinião, isso é muito difícil. Eu chuto muito pouco, eu tento chutar muito pouco, mas assim, existe um momento que você tem que assim, respirar fundo e dizer, pô, isso aqui, cara, eu acho que é certo, vai certo mesmo, um abraço. E aí, assim, é um chute, mas é que eu digo de chute dirigido. Pelo menos eu sei para que lado é o gol. Entendeu? É mais ou menos isso. Chute no escuro, vendar, dar 10 piruetas e dar um bico na bola, não acho uma boa. A chance de você acertar o gol é mínima, entendeu? Então assim, muito cuidado com o chute. Vamos lá, vamos falar da proporção dos 50-50, que muita gente me pergunta isso. Ah, professor, eu tenho observado que as provas do CESP é mais ou menos 50-50. Eu vi um monte de gente vendendo isso na internet como super dicas para você passar no CESP. Passe no CESP sem estudar. Gente, não existe isso. Então, assim, é dinheiro fácil. Pô, é muito mais fácil você acertar na Mega Sena. São só 6 assertivos que você tem que acertar, né? Aqui você tem que acertar 120. Então, assim, não existe isso de passar no chute. Você precisa estudar e aí você tomar muito cuidado com o que você marca. Então, vamos lá. A questão do 50-50. É verdade que o CESP divide a sua prova em 50-50? Não, não é verdade. Se vocês olharem todo o histórico do CESP, peguem a prova que vocês quiserem recente aqui. Mais ou menos serão 50-50, tá bom? Então vocês vão ver. E, gente, deixa eu contar, vendem isso, viu? Esse negócio que eu tô falando pra vocês não é que eu tô inventando, não. Se vocês procurarem na internet aí, digita aí no Google aí, procura. Passe no CESP sem estudar, super técnicas de resolver provas do CESP. Vocês vão ver um monte de bobeira por aí e gente paga por isso. Então, assim, isso é charlatanismo, não vai resultar nada. Então vamos lá. Na questão do 50%. Mais ou menos 50% é verdade? Mais ou menos 50% é verdade. Então assim, você vai ter, na sua prova de 120 questões, você vai ter mais ou menos 60, mais ou menos. Por quê? O CESP pode colocar 50-70, 55-65, usar uma proporção mais ou menos assim. Dentro das matérias, metade é certo, metade errado? Não, não é. Isso eu já adianto para vocês que não é mesmo. Eu fiz uma prova do CESP, se não me falha a memória, TCU, tinha 7 assertivas em sequência erradas dentro da mesma matéria. Você consegue imaginar 7 assertivas em sequência erradas na mesma matéria? Quando você está preenchendo o cartão de resposta errado, putz, errar de novo. Aí eu fui lá, putz, e era isso mesmo. Então, assim, tinham 7 assertivas erradas em sequência na mesma matéria. É uma matéria de 10 questões. Então, assim, ó, não vai nessa de que é mais ou menos metade, não. Que não é por aí. Então, se você fizer a cada 20 questões, separa da 1 a 20, se você observar nas provas do CESP, metade vão ser certo e metade vão ser errado. Mentira, não tem nada disso. Tá? Isso não existe, eu estou dizendo para vocês, é uma questão de matemática. Então, assim, ó, é uma questão de probabilidade matemática. Se você tem mais ou menos, vamos pegar uma prova de 60 assertivas. Se no universo de 20, pô, 1/3 da prova, provavelmente mais ou menos a metade você vai encontrar metade mesmo. Dentro de quanto maior o universo, maior é a probabilidade que seja metade. Então, assim, mais ou menos metade certo, mais ou menos metade errado é razoável. Mas também isso aí é uma coisa que é para tomar cuidado, para aplicar esse tipo de técnica. Eu não aplicaria. Honestamente, eu acho que é muito melhor você tomar cuidado. Claro, agora se você está assim, ó, pô, eu tô com uma sequência de 9 assertivas certas. Aí, pô, leio essa aqui tá parecendo estranha. Pô, das 9 eu não tenho, assim... Se você ver, pô, tem 9 assertivas em sequência certas ou 9 assertivas em sequência errada. Sei lá, aí na 10ª você olha, pô, pra mim isso aqui tá com cara de errado. Isso é um jeito de chute, um chute definido, entendeu? Um chute que você sabe a direção do gol. Então assim, eu tomaria muito cuidado pra simplesmente sair chutando. E também não existe isso de 50-50 como eu falei pra vocês. Na história, historicamente, na média, você vai ter 50-50. Isso em toda a prova. Então não existe metade das questões de previdenciário certas e metade errada. Pode acontecer de mais da metade ou menos da metade, tá bom? Então isso é um ponto importante pra gente falar. Muita gente me pergunta, professor, qual vai ser a nota de corte do INSS? Vou dizer pra vocês uma verdade, eu não sei. Então assim, é muito difícil a gente fazer uma previsão dessas porque, é chute no escuro. O que o CESP mostra é que historicamente você ter acima de 75%, 80% nos concursos, 75%, 80% de nota global, ou seja, de todas as matérias, a chance de aprovação é muito grande. Mas vai depender da praça, do número de vagas, da concorrência, mas assim, é muito difícil de saber. Então, se você vai fazer o concurso... Gente, desculpa.
se você vai fazer o concurso por uma praça que é muito disputada, e assim, eu nem me lembro de cor assim, os lugares de que tem vaga, tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, você vai fazer uma praça de Brasília. É uma praça bastante concorrida, uma praça que tradicionalmente, Rio de Janeiro é uma praça ultra concorrida, tradicionalmente o concurso público faz parte da cultura dessas pessoas. Então assim, eu tomaria muito cuidado com essas praças porque o nível vai subir bastante, entendeu? As praças que são mais distantes, ou assim, mais distantes dos grandes centros. Então, por exemplo, alguém colocou Marabá. Marabá é uma praça concorrida dentro do Pará, entendeu? Mas normalmente o Marabá tem resultado. As provas de Marabá normalmente tem notas mais baixas do que as provas de Belém, por exemplo. Então, assim, depende da praça. Mas são praças bastante concorridas. Então, tomando cuidado com a praça, uma nota um pouquinho mais baixa, a Imperatriz do Maranhão, uma praça melhor para se fazer a prova, mesmo para o pessoal que mora no Pará, morar ali no Maranhão, quase na divisa, é uma boa praça. Então, assim, dependendo da sua praça, com 70%, 75%, talvez você tenha chance de aprovação. Mas isso é um concurso muito concorrido e normalmente assim, a gente tem as praças têm poucas vagas. Então, eventualmente, você vai ter uma nota de corte muito alta. Rio de Janeiro, por exemplo, eu imagino uma nota de corte bastante alta, assim como Brasília. Então, depende muito mesmo de onde você vai fazer. Pô, camarada ali, Atibaia é uma praça melhor. O Goiânia já é uma praça concorrida, porque o pessoal de Brasília corre para Goiânia. Dourados é uma praça maravilhosa, porque o pessoal de Campo Grande faz em Campo Grande e em outros lugares não fazem Dourados. E Dourados é uma cidade maravilhosa. Eu já estive por lá, já passei por lá, adoro Mato Grosso do Sul. Morei lá no Mato Grosso do Sul, inclusive. Bom, então assim, conforme seja a praça, você vai ter mais concorrência e menos concorrência. São Paulo é um negócio curioso. Acaba que a nota fica alta porque é muita gente fazendo, mas normalmente São Paulo não é tão alto, sabe? Em concursos, normalmente você vai comparar Rio e São Paulo, o Rio tem um desempenho mais alto que São Paulo em termos de exigência. Campo Grande é uma praça bem disputada para o Centro-Oeste, assim como Cuiabá, no Mato Grosso, é disputada no Centro-Oeste. Bom, e aí assim, voltando à questão do desempenho, não dá para a gente saber qual vai ser o percentual, mas honestamente, trabalhem para ter um desempenho alto em previdenciário, porque a peneira é um concurso como um todo. É difícil você gabaritar português, informática, raciocínio, tudo. Você gabaritar tudo e aí em previdenciário ser animal e aí no equilíbrio você ficar na nota como um todo. Mas tendo um bom desempenho nas outras disciplinas e aí no previdenciário você despontar, aí é o grande segredo. Porque previdenciário, qual que é a sua praça, Ju? Pode falar aí, Ju Negreiros, diz sua praça que eu comento. Tá? E aí foi uma boa escolha sair de Salvador para Feira, mas Feira ainda é disputada, eu escolheria uma praça mais no interior. Deixa eu ver, Ju, Palmas Tocantins é uma praça ótima, e a tua cidade é maravilhosa, eu conheço lá também, Palmas é ótima cidade, e o pessoal não dá muito valor para ela, né? mais distante, né, do que a maioria. Fortaleza é uma praça disputada, Maceió já nem tanto, Porto Velho, gente, deixa eu comentar uma de Porto Velho, uma vez eu fiz uma prova do TCU, eu fiz para Macapá, no Amapá. Eu tava estudando tão fissurado que eu ia passar, eu tinha tanta certeza que eu ia passar, eu vou fazer em Macapá que eu quero passar logo. Aí eu fui lá, fui fazer a prova, eu fiz a prova em Brasília, né, mas concorrendo à vaga de Macapá. Acabou que Macapá eu fui o 15º colocado do Brasil e o 3º ou 4º colocado em Macapá eram 2 vagas. Eu fui o 15º, mais ou menos 15º do Brasil. E aí aqui, ou melhor, eu fiquei o 30º do Brasil. Só em Brasília tinham 30 vagas. Se eu tivesse feito em Brasília, eu teria sido o 15º de Brasília. E aqui eram 30 vagas para auditor do TCU. Aí em Macapá eu não passei e teria passado com sobra em Brasília. Então o concurso é uma loteria. Então assim, eu não sou auditor do TCU por conta de ter escolhido Macapá. Então assim, a primeira o X errado que eu marquei foi na hora de me inscrever, eu marquei Macapá ao invés de ter marcado Brasília, que eu teria passado. Então assim, é muito difícil de você prever isso. E Porto Velho, nesse concurso do TCU 2011, 2012, 2011, acho que foi 2011. Esse concurso de 2011 do TCU, as praças do norte tiveram o ponto de corte muito mais alto que as praças de Brasília. Mas assim, é loteria, era uma prova do CESP, inclusive. Bom, São Paulo eu já comentei, né? Interior de São Paulo é melhor que a capital, porque na capital muita gente faz. Tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul tradicionalmente tem um alto desempenho, mas se você escolher o oeste desses estados, você vai ter uma chance melhor, na minha opinião, uma chance melhor. Vamos lá, BH é disputadíssimo, Vitória da Conquista na Bahia é melhor do que fazer Feira, muito melhor do que fazer Salvador. Bom, deixa eu comentar um pouquinho mais em geral, gente, senão eu vou ficar respondendo só das praças.
Deixa eu comentar um pouquinho do concurso como um todo. Então é um concurso que tem 120 assertivas, das quais 70 são de direito previdenciário. Essas 70 de direito previdenciário, essas 70 de direito previdenciário são a grande diferença na prova de vocês. Por quê? É muito mais fácil você ter um ótimo desempenho em uma única disciplina do que você ter um ótimo desempenho em 8 disciplinas, ou em 6, 7 disciplinas e mais ou menos em previdenciário. Por isso que eu falo, poxa, a gente está com estamos a 30 dias do concurso. Pô, então pega ou o curso de revisão, que o pessoal fala aqui das minhas 1000 questões lá, é um curso que eu coloquei, mas pô, tem muita coisa no mercado. O meu é um curso que eu fiz levando a sério, então assim, não é concurso para ganhar dinheiro, é concurso que eu fiz com seriedade. Então, se vocês colocarem ou pegarem esses 30 dias e estudarem mesmo, quem não é meu aluno ainda, dá tempo de fazer o curso de 1000 assertivas? Dá tempo com sobra de fazer. Então, se você fazer uma aula por dia, por exemplo, você vai concluir o curso em 12 dias. A 13ª aula eu vou trabalhar agora no final de semana e vou ver se no início da semana que vem eu já disponibilizo uma aula 13 para vocês, com mais algumas questões extras mais atuais. Mas, poxa, um curso de 12 aulas, fazendo uma aula por dia, você em 12 dias termina ele. Então, assim, a gente tem tempo de sobra para fazer. Quem já é meu aluno do curso de 1000 assertivas, eu queria dar uma sugestão para vocês. Refaçam o curso. Terminou o curso, aí você, em vez de fazer o curso lendo toda a matéria, você vai fazer o curso fazendo o seguinte, você faz o curso como se fosse um simulado. Você pega ali só para questões não resolvidas, sabe? Aquelas questões da aula sem o gabarito. Então você vai direto nessas questões, se puder imprimir, imprime, senta e faz como se fosse imprime assim, 2 folhas por página para parecer justamente, ficar mais miudinho, porque dificulta a leitura. E aí coloca miudinho, assim, 2 folhas por página e faz como se fosse um simulado de 100 questões. Terminou isso, aquelas que você ficou na dúvida, você marca, as que você ficou com dúvida, coloca um desenho, faz ela, responde, ou coloca um desenho. E depois disso você vai pegar o seu resultado, as que você errou, aí você vai lá e lê a assertiva. Então você não sai lendo a aula como um todo não, porque senão vocês vão perder tempo. Você não lê o que você já sabe, você vai ler só o que você está errando. Eu sugeriria fazer isso. Então, para quem já é meu aluno, refaz o curso como um todo, como se fossem 12 simulados. Então, assim, essa é a grande sugestão que eu dou para quem já é meu aluno. Quem não é meu aluno, que quiser conhecer, vai lá, baixa a aula 0, se gostar, adquire. A outra coisa, muita gente me manda e-mail, pô, professor, tem como conseguir um desconto para mim? E, gente, eu realmente não tenho acesso nenhum à parte de comercial do site. Então, assim, eu não consigo conceder desconto, bolsa, nada disso. Então, assim, eu realmente não tenho esse poder. Tá? Então, assim, o meu relacionamento com o site é através da coordenação, eu mando aula, né, coordenação pedagógica, eu mando as aulas, o pessoal coloca no ar e é isso. Então, assim, a parte comercial é toda com o site, aí tem que resolver lá. É uma coisa que eu não consigo fazer. Outra coisa, em termos de revisão daqui para a prova, sugeriria vocês lerem os resumos que vocês mesmos fizeram, ou se alguém pegar o meu... se puderem pegar o meu material que está disponível de graça lá no site. Se você entrar no site Estratégia, lá, blog do professor na direita, aí clica lá, escolhe lá Professor Amable, que vocês vão ter todos os textos que eu divulguei lá no site. Então, baixando esses textos, tem um deles lá, que tem um conjunto de textos, né, que são os resumos gratuitos. São os meus resumos, e aí vocês podem pegar esse material e utilizar esse material. E complementar eles, tem alguma coisa aqui que eu acho que, eu preciso guardar isso, aí complementa lá. Então, assim, tem todos os resumos de graça lá no site, a gente postou isso. Aí eu falei, é uma campanha de combate à pirataria, a gente não gosta de pirataria, a gente critica a corrupção, então, assim, pirataria é uma forma de corrupção, é a pessoa que está tirando uma vantagem indevida de algo que não é merecido. Então, a gente, realmente, material é de graça, assim, não pirateia meu material, vai lá e pega de graça se você quer meu resumo. Entendeu? E é essa que é a ideia. Então, baixa o resumo. E outra coisa, todas as minhas aulas têm sempre todos os meus cursos, todos que estão no site do Estratégia, tem uma aula 0 gratuita. Então, você pode baixar a aula 0 e ler a aula 0. Tá? Outra coisa em relação à fase final. A gente está 30 dias, então eu vou comentar agora reta final. O que dá para fazer na reta final? Bom, leiam os resumos de vocês ou peguem um resumo... eu vi no início do resumo, eu vou corrigir hoje isso aí, tá? Já está no meu computador aqui para corrigir isso, o alerta. Então, peguem os resumos de vocês, ou o meu resumo e complementem, mas releiam os resumos, isso de teoria. Se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, eu sugeriria, claro, para aqueles que tiverem condições, o Estratégia lançou um pacote que é bem bacana, que é o pacote de videoaulas de revisão. Então lá eu estou comentando, eu estou dando aula ali de forma bem objetiva, e não acho viável reler Lei Seca, não. Annalise Mendes. Acho difícil você pegar pela Lei Seca e decorar. Entendeu? Acho bem difícil mesmo.
Bom, então voltando lá às videoaulas de revisão. Então você pega a videoaula de revisão e dá uma assiste aquilo lá, porque ali eu estou batendo todos os tópicos que são realmente importantes para o seu concurso. Eu não lembro o valor de comercialização, eu acho que estava R$45 no meu curso específico e tem um outro valor e o pacote é um pouco mais barato se você compra todos. Bom, e aí tem as videoaulas de revisão. Lá tem 6 horas, 8 horas de vídeo. Eu ainda vou gravar amanhã de manhã, são 21 videoaulas. Eu já gravei 14, hoje eu gravei a 15 e a 16 e amanhã eu gravo as últimas 5. Amanhã de manhã eu vou lá gravar no Estratégia. E a gente vai ter 21 videoaulas que vão ali de 10 minutos a 30 minutos. Então é um curso que vai ter 8 horas, 6 horas, entre alguma coisa, eu acho que vai ter entre 6 e 8 horas, que eu vou comentando os principais pontos para vocês resolverem questões, para quem tiver tempo e claro, né, eu sei que custa caro, né, é mais uma despesa, mas para quem puder, eu recomendo. Então assim, reta final, nada de reler teoria, não adianta querer ler o decreto como um todo agora, porque fica difícil. Então eu sugiro, aqueles que já têm os cursos de questões, façam questões, quem não tem cursos de questões, explora a questão, vai fazer o máximo que puder de questões, porque não adianta você chegar agora em cima da hora e tentar aprender tudo faltando 30 dias. Então, assim, minha recomendação, foca nas questões, resolve questão, porque isso vai te ajudar bastante. Tá? Eu entrei justamente no site dessa parte de revisões, é onde eu estou tentando ajudar vocês. Então, façam muita questão, especialmente do INSS, tá? Desculpa, especialmente do CESP, para entender como a banca pensa. Tá? Então, assim, isso é o que eu poderia comentar para vocês de dicas em relação à reta final. Quanto à questão motivacional, ontem eu estava de férias, cheguei de férias ontem e assisti um vídeo no voo que era muito bacana. E assim, eu acho muito legal mesmo. Eu assisti o último filme do Rock, agora, que saiu agora há pouco, esqueci o nome do filme. Bom, mas é o último Rock Balboa. Aí ele coloca uma coisa na vida, assim, ó. Ele vai ajudar a pessoa que procura ele, lá, o filho do Creed. É o seguinte, ó, eu só vou te ajudar se você quiser de verdade o resultado. Então, se eu queira muito passar, se você não quiser passar, não adianta eu oferecer o melhor material que eu puder, não adianta você comprar todos os meus cursos e não ler. Então, assim, o mais importante é estudar de verdade. A gente está aqui há 30 dias da prova. Eu sei que tem um monte de coisa legal acontecendo na sua vida, assim, às vezes namorado, filho, filha, eu sei que tem um monte de coisa, mas faltam 30 dias, gente. Então, assim, troca 30 dias de esforço por 30 anos de um bom emprego, entendeu? É só isso. Troca esses últimos 30 dias que vocês têm ainda aí para estudar, anulem esses dias, estudem de verdade, se dediquem de verdade. Disciplina, acorda cedo, entendeu? Não tenho tempo para o seu trabalho o dia inteiro. Ok, então acorda antes. E aí é exatamente isso, troca 30 dias por 30 anos. Os próximos 30 anos vocês vão ter emprego, daqui a 30, 35 anos vocês vão estar aposentados e vão ter o resto da vida para fazer o que vocês não fizeram nesses 30 dias. Entendeu? A questão de ser funcionário público, ou servidor público, como seria o termo politicamente correto, que alguém até comentou aí, o termo politicamente correto é servidor público. A grande questão de ser servidor público é você ter estabilidade. Então, esse é o ponto-chave. Ninguém enriquece sendo servidor público. Então, assim, você vai ter uma vida digna, você vai ter um bom salário e, principalmente, você vai ter previsibilidade. O que eu mais gosto na condição de servidor público é assim, essa garantia que, todo dia 1º, dia 2, em via de regra cai dia 1º, meio-dia. Mas vamos lá, todo dia 2 o meu salário está na conta. Eu posso contar que no dia 2 do mês que vem não existe crise, não existe nada. Dia 2 o meu salário está na conta. Então, assim, isso muda muito a vida de vocês. Então, assim, quer seja para você planejar comprar sua casa, comprar o seu carro. Meu sonho era o meu sonho é conhecer, sei lá, cada um tem um sonho. Meu sonho era conhecer o Fortaleza, a terra da nossa amiga lá. Tem muita gente que não conhece, que é uma cidade linda. Meu sonho é conhecer Bonito, eu quero conhecer Bonito, quero andar. Meu sonho é conhecer Paris. Você vai ganhar seu salário, juntar o seu dinheiro todo mês ali um pouquinho, você vai viajar para onde você quiser. Então, assim, essa é a diferença de ser servidor público. Você pode fazer planos. Então, assim, essa que é a grande sacada do serviço público. Então, poxa, são 30 dias, gente. Então, mete a cabeça, assim, eu tenho 30 dias para resolver minha vida. Coloca isso na cabeça. E aí, quando for fazer a prova, quando estiver chegando na hora de fazer a prova, não tem que ficar desesperado. Ai, meu Deus, eu vou pegar aqui um negócio. A prova, aí a pessoa fica tremendo com a prova na mão. Gente, deixa eu contar para vocês. O último concurso que eu fiz foi auditor do município de São Paulo.
Eu fiz em 2013, 2014, não me lembro o ano, beleza. O último concurso que eu fiz o concurso para auditor do município de São Paulo, do ISS de São Paulo. Aí fui chegar para fazer a prova do ISS de São Paulo, juro para vocês isso, juro por tudo que é mais sagrado. Entrei na sala de aula, cheguei, sei lá, faltando uma meia hora para a prova, até achar o bendito lugar lá. O meu concurso era na Liberdade, era numa universidade na Liberdade em São Paulo. Quando eu entrei na sala de aula, sem mentira nenhuma, tinham 49 japoneses dentro da sala de aula e eu. Quando eu olhei aquilo, me deu um desespero. Digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E os caras estão jogando em casa ainda, que era na Liberdade, lá em São Paulo. Aí eu olhei aquilo, morri de rir, digo, gente, esses caras devem ter estudado horrores. Aí eu cheguei lá e digo, não, beleza, vou fazer minha parte aqui. Nesse concurso, assim, eu não fui tão bem, fiquei em 141, se não me falha a memória. Chamaram já uns 100, eu tô, sei lá, o 40 da fila para ser nomeado lá em São Paulo. Pois é, japonês é um camarada disciplinado. Então, assim, ó, a grande sacada deles é a disciplina. Não é que é a capacidade superior às demais pessoas. Não, é disciplina, gente. É culturalmente disciplina. Então, assim, maior pressão psicológica que eu já passei na vida. Entrado numa prova de concurso para auditor do município de São Paulo, prova na Liberdade com uma sala com 49 japoneses e eu. Juro, isso é verdade, é fato verídico, não é história não. Então, assim, o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Então, assim, ó, foca nesses 30 dias, estuda mesmo, leva a sério que você vai... são 30 dias pro resto da minha vida. Então, assim, ó, esse é um outro ponto de vista. Agora é o seguinte, ó, deixa eu trocar a fase aqui. Eu comentei de entendendo o CESP, entendendo a banca, depois eu entrei na parte de questões certo ou errado, diferente de verdadeiro e falso. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui o seguinte. Rapidinho. Beleza. Aí, verdadeiro e falso. Depois, eu fiz um comentário para vocês em relação ao que é o CESP, como o CESP pensa. Depois eu comentei um pouco de certo e errado, de praças, e agora eu comentei um pouco de motivação para os últimos 30 dias. Agora, na parte final, a gente tem ainda mais uns 20 minutos, eu queria conversar com vocês o seguinte. Se puderem, por favor... E, gente, é só uma brincadeira também, por favor, ninguém se sinta ofendido. É só um comentário que foi realmente... Eu me senti emocionalmente pressionado na hora que eu entrei na sala de aula. Mas vamos lá. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então vão escrevendo aí que eu vou pegando algumas e eu vou tentar responder. Vamos lá. As novas regras de pensão de morte valem também para o auxílio. Gente, é o seguinte, ó, o combinado é que eu não vou responder a questão de direito previdenciário, porque senão eu pretendo fazer depois mais uma videoaula para a gente conversar um pouquinho sobre previdenciário, tá bom? INSS 2017. Meu colega professor Ali Mohamed Jarra postou um texto sobre o concurso do INSS em 2017. Bom, eu não estou profundamente inteirado. Eu não fui no Ministério conversar sobre isso. Eu só li as notícias que saíram aí em termos de divulgação, né? Eu não conversei com ninguém sobre isso. Então, assim, eu só vi as notícias que saíram nos jornais. O que eu posso dizer para vocês? É verdade que o INSS precisa de mais servidores? É absolutamente verdade. Essas quase 1000 vagas que eles fizeram para esse ano, resolve para o INSS? Não resolve. Talvez, vou dizer para vocês, talvez mitiga o problema do governo. Assim, Gente, vocês conseguem imaginar o tamanho do INSS? Nós temos praticamente, assim, ó, não é isso, mas assim, nós temos uma agência para cada cidade, ou uma agência para cada 2 ou 3 cidades, 2 ou 3 cidades no Brasil. Você consegue imaginar um negócio desse? Mas E outra coisa, professor, mas não vai ter concurso, não adianta nada, a necessidade continua. E a hora que tiver o concurso, em vez de ter concurso de 1000 vagas, vai ter concurso de 5000 vagas. Entendeu? Então, assim, 2017 deve ter concurso? Eu acredito sinceramente que sim, vai ter outro concurso em sequência. Não adianta, tem coisas que não adianta você dizer que não vou fazer concurso de raciocínio linear, entendeu? Tem muita gente que sabe, outros não. Trabalhava, né, minha fase da Previc, meu afastamento sai dia 18, trabalhava na Previc, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência, e eu tinha alguns papéis, né, eu exercia alguns cargos dentro do Ministério da Previdência. E eu ia nas reuniões, algumas reuniões de planejamento estratégico lá, isso anos atrás, enquanto eu desempenhava essas funções. Então, quando se falou, por exemplo, corte linear de despesas, o Brasil inteiro teve que cortar despesas, e como é que o INSS faz? O INSS, para cortar despesas, simplesmente, vou sair. Como é que o INSS faz? O INSS vai simplesmente não atender as pessoas? Vai fechar a agência? É impossível cortar despesa no INSS.
Ah, eu não vou fazer concurso para o INSS. Beleza, então não vai ter médico, não vai ter técnico, não vai ter analista, vai fechar o INSS? Então, assim, é impossível você não fazer concurso para o INSS, e por isso que em 2017 a gente deve ter concurso, sim. Eu não sei se talvez em tantas vagas como o professor Ali colocou. Ele colocou ali coisa de 8 mil vagas, chegando a 17 mil. O governo ele sabe que precisa de 8 mil vagas, sabe que precisaria mesmo de verdade de 17 mil, mas vai liberar mais 1.000. Poxa, mas são mais 1.000 vagas. Então, assim, a gente pode esperar concursos de ano em ano, daqui pra frente É boa, hein, Ju? Exatamente, vamos passar agora. Mas a gente vai ter mais concursos sim do INSS, com certeza. As perícias estão demorando mesmo, teve greve dos peritos e tal, mas é o que eu falei. E o INSS, que eu estava falando de corte de despesas. Deixa eu só terminar esse ponto antes da gente passar para a próxima pergunta. Aí assim, vamos cortar despesa de investimentos no INSS. Aí o camarada assim, pô, eu tenho uma agência que foi construída 30 anos atrás que ela tem escada. Como é que uma pessoa com deficiência física vai acessar a agência? Você não vai atender a pessoa? Então assim, INSS é prioridade do governo. Ele precisa de dinheiro e vai ter concurso. Então assim, fica tranquilo, esses discursos radicalistas, nunca mais, não vai ter concurso nos próximos 10 anos. Mentira! Vai fazer o quê? Vai fechar o órgão. Entendeu? Então não existe isso. Então, pode esperar concurso em 2017? Com certeza você pode esperar um novo concurso em 2017. Palpite para nota de corte, eu comentei. Thiago, eu não sei como ler o sobrenome, acho que é Pilek. Thiago, é o seguinte, eu espero algo entre 75 e 80, mas vai depender muito da praça. Vai ter praça que vai chegar a 85, 90. O que mais? Gente, pode perguntar aí, vamos lá. Pode perguntar. Modificação da carreira de técnico para analista e analista para especialista. Isso é o seguinte, a carreira que eu trabalho hoje, ou trabalhei até hoje, até amanhã, né, dia 18 eu devo me afastar, mas a carreira que eu trabalhava era de especialista, analista e técnico. Então, assim, eu não vejo muita possibilidade do INSS se tornar especialista e deixar a carreira dos analistas em aberto. Eu não veria isso, não, e imagino continuar como está. Nomeações extras, com certeza vai nomear gente extra, isso eu digo para vocês com tranquilidade. Vai nomear todas as vagas e além das vagas vai nomear mais gente, isso aí eu digo para vocês de olho fechado. 1.000 assertivas é suficiente para fechar a prova? Pô, na minha opinião então assim, o curso tem um pouquinho mais, hoje está com 1.004, mas eu vou publicar mais uma aula, vai dar um pouco mais de 1.004 assertivas. Com certeza é o suficiente para você fechar a prova. Você vai ver tudo que o CESP já cobrou de previdenciário nos últimos anos. E aí, se você quiser dobrar suas chances de aprovação, você faz o seguinte, você faz esse de 1.000 assertivos e faz o provas comentadas. Que eu peguei os últimos 10 anos do INSS, tudo que o INSS cobrou de direito previdenciário, em todos os cargos, nos últimos 10 anos, e comentei tudo. Então, assim, professor, o que eu assim, pacote para fechar a prova do INSS, 1.000 assertivas, as questões, provas comentadas do INSS e o curso de videoaulas de revisão. Tá absolutamente tudo atualizado. Todo dia, sem brincadeira nenhuma, todo santo dia eu entro aqui e atualizo. Aqui meu computador aqui atrás, estão vendo, né? Todo santo dia eu entro e atualizo as aulas. Pode ser chamado para outra praça? Pode. Então, poxa, legal essa pergunta. Eu não vi quem fez a pergunta não, mas eu vou... Parabéns aí a pergunta. O INSS tem um negócio legal, você pode ser chamado para outra praça, você sabia disso? Então é o seguinte, você vai fazer a prova, por exemplo, alguém colocou ali Feira de Santana, beleza? Você fez a prova em Feira de Santana, não passou entre as vagas. Vamos supor que você foi os 50 de Feira de Santana. Tá? Aí foi chamando Feira de Santana, de repente lá, sei lá, eu não sei onde mais tem praça, eu vou pegar a praça de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista chamou todo mundo e precisou chamar mais gente. O que o INSS vai fazer? Ele vai pegar uma micro-região próxima, entendeu? E vai chamar da gerência executiva ao lado, perguntar, olha, você passou no INSS para Feira de Santana, você quer ser nomeado aqui em Vitória da Conquista? Aí a pessoa responde se quer ou não, se ela quer, ela vai ser nomeada em outro lugar também. Então assim, se a fila zerar de alguma das praças, você pode ser chamado em outra praça sim. Eu conheço uma pessoa que fez isso, que aconteceu isso, tá? Então assim, você pode vir a ser chamado em outra praça, porque assim, não pode, pelo princípio da continuidade de serviço público. Então continuem estudando, e assim, quanto melhor a classificação de vocês, melhor vai ser o resultado, tá bom? Vamos lá, quem mais aqui? Não necessariamente é dentro da mesma macro-região ou micro-região, tá? Mas assim, eu sei que existe um processo de seleção para chamar as pessoas muito próximas, tá bom? Começamos às 8h30, no horário marcado, mais ou menos 8h30.
Professor, comunicação para tomar posse, só pelo do... Normalmente é o seguinte, ó, no órgão que eu trabalho, eu recebi um e-mail, porque assim, você cadastra um e-mail quando você se inscreve no CESP. Então, no órgão que eu trabalho, eles me mandaram um e-mail me avisando que eu seria nomeado tal dia, tal hora, né, para eu comparecer lá para a partir de tal dia eu poder tomar posse. Então, assim, é uma escolha que você pode fazer, assim, o que você precisa fazer é manter o seu e-mail atualizado e, claro, você tem que ir acompanhando depois que você depois que você vai tomar posse no seu cargo. Então, assim, se você tem condições de ser nomeado, vai acompanhando. Tá? Gente, mais perguntas? Vamos lá? Bom, com quanto tempo de antecedência o pessoal avisa? Olha, no meu caso eles avisaram 3 dias de antecedência, mas assim, eu continuaria acompanhando, entendeu? Eu gosto de acompanhar. Eu não vou responder questões de previdenciário, mas vou responder de provas. Aí alguém me perguntou aqui, acho que Inês, vai cair jurisprudência? Gente, eu sinceramente acho que o CESP não vai cobrar jurisprudência. Primeiro pelo seguinte, o jurisprudência não é um tema previsto no seu edital. Segundo que jurisprudência é mais próprio dos advogados, assim, não é uma matéria que deve ser cobrada das pessoas que vão exercer um cargo eminentemente técnico. O analista e o técnico, eles têm que estar focados na legislação. Então, assim, ó, dada a legislação, você tem que cumprir o que está previsto na legislação. Você não tem que, tudo bem que na legislação diz que eu não posso conceder o benefício, mas como o juiz tal, da tal vara concedeu, eu vou fazer isso. Você não pode fazer isso como técnico do INSS, nem como analista. Então, assim, eu não acredito que seja um caminho certo para você, assim, esperar jurisprudência. Então, assim, eu partiria para a linha de legislação seca. E outra coisa, se o CESP vir com jurisprudência, a gente vai cair em cima. E se as questões não citarem que ele está te perguntando jurisprudência, e ele basear a resposta na jurisprudência, a gente vai bater na questão dizendo que a legislação diz isso, não interessa a jurisprudência, tá bom? Então, assim, não é esperado que o CESP entre em jurisprudência. Uma ou outra questão pode acontecer? Pode. Mas, assim, o foco total da sua prova tem que ser, você tem que estar pensando em legislação, tá bom? Vamos lá, gente, mais perguntas, mais perguntas. Assunto mais cobrado de previdenciário. Eu vou comentar, assim, não um assunto de previdenciário, mas assim, eu vou comentar assim, qual é a matéria que costuma ter mais densidade de questões? Naturalmente, são os benefícios em espécie, entendeu? Então, assim, eu olharia para benefícios em espécie com muito carinho e estudar muito eles, porque eu acho que você vai ter mais questões sobre benefícios em espécie do que as outras matérias proporcionalmente. O custeio vai ter questões com certeza, sem dúvida alguma, vai ter questão de custeio. Prova totalmente voltada para benefício. Com certeza, você vai trabalhar com isso. Evolução histórica pode ter alguma coisa de mundo. Tanto que no meu curso de revisão lá tá de graça. Essa aula é de graça, viu, gente? Então, assim, mesmo quem não tenha condições de pagar ou não queira comprar o curso, tem de graça lá a aula que eu dou uma aulinha de história da Previdência. Você baixa lá no site de estratégia, gratuita. Então tem 30 minutos lá que eu conto toda a história, todos os principais pontos, né? Da revisão, né, de história do direito previdenciário, evolução do direito, da legislação de direito previdenciário. Então eu sugeriria, assiste lá, é meia hora do seu tempo que você vai acertar uma questão ou duas na prova. Alterações pós-edital. Poxa, obrigado por ter lembrado, Robson. Muito obrigado por ter comentado esse tema. É o seguinte, tem uma farofa do CESP aí já nesse momento. O CESP colocou no edital que ele pode cobrar qualquer coisa que estiver expressamente previsto no edital e ele não vai cobrar nada que não esteja no edital, tá bom? Então vamos lá. Gente, deixa eu só dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem gostando, dar um toquezinho na tela do celular de vocês que vai aparecer esses coraçõezinhos, tá? Esses coraçõezinhos é a relevância que tem pra gente. Então, se você tá gostando, você toca na tela aí que aparece. Tem muita gente que não conhece ainda o Periscope, por isso que eu tô comentando. Bom, voltando à questão do CESP. Eu comentei sumir os coraçõezinhos. Vamos lá. Em termos de posicionamento, gente, tá meio cortando o meu aqui. Deixa eu só ver aqui que tá cortando. Eita, vamos lá. Vamos lá, gente. Em termos de CESP, a gente pode pensar com 90 assertivos que você colocou? Não sei, Marcos, depende da sua praça, cara. Opa, voltou aqui. Vamos voltar. Gente, tá cortando aqui a minha transmissão e tá aparecendo algumas mensagens que eu nem desconheço aqui, tá? Se por acaso estiver transmitindo para vocês, me desculpem que realmente eu não...
Continuando aqui. Continuando aqui, gente, que realmente cortou e sumiu o bate-papo pra mim. Deixa eu só ver se eu consigo devolver o bate-papo. Beleza. Voltou a funcionar. Beleza. Gente, desculpa que eu perdi totalmente o fio da meada aqui com o corte aqui. Vamos lá, eu não vou responder a questão de previdenciário. Estava respondendo, falei sobre densidade. Densidade, com certeza, vai ser mais questões de benefícios. E depois comecei a conversar sobre o CESP, o que o CESP vai cobrar. Vamos lá. O CESP colocou no edital, gente, prestem muita atenção aqui que isso é um ponto muito importante. O edital, o CESP colocou, eu posso cobrar qualquer coisa que esteja expressamente prevista no seu edital, mesmo que as alterações ocorram depois da prova. Já circulou na internet, até me mandaram um texto, professor, eu não tenho certeza que você está falando é verdade, porque olha aqui, me mostraram um documento da AGU, foi um questionamento via Lei de Acesso à Informação que foi feito ao CESP, perguntando o que ele ia efetivamente cobrar, porque não tinha ficado claro. Aí alguém lá do CESP, isso nesse documento, que eu não sei se é verídico, esse documento disse, só vai cobrar aquilo anterior à publicação nesse documento está escrito. Só vai ser cobrado o que foi anterior à publicação do edital. Só que o CESP não mudou o edital. No edital está claramente expresso que o CESP pode cobrar qualquer coisa que esteja expressamente previsto no edital. Professor, a lei... as leis que mudaram a norma que entraram em vigência poucos dias depois do edital, entraram em vigor logo depois que o edital foi publicado, elas vão ser cobradas? Não interessa o que as leis dizem, interessa que ela alterou a lei 8.213. E se alterou a 8.213 e a 8.213 está expressa no seu edital, o seu edital pode cobrar a lei atual. Por quê? Porque o CESP disse isso no corpo do edital. Então, assim, presta muita atenção nisso que eu estou dizendo. O que vai ser cobrado não é a lei que alterou a lei 8.213, vai ser cobrado a lei 8.213. Se a lei 8.213 tem outra redação nova, essa nova redação pode ser cobrada mesmo. Então, assim, tem que interpretar, começa a interpretar o edital. Então, assim, o foco na lei 8.213, que ela tem todas as alterações como um todo. O decreto ele já está um pouquinho mais desatualizado, a lei 8.212 nem mudou tanto. Então, assim, o que você vai ser cobrado a atualização? Vai. Outra coisa, o CESP adora novidade, viu, gente? Então, assim, aquela parte das empregadas domésticas é muito importante. Will Silva, cara, não faz o menor sentido alguém estudar 664 que já foi convertido em lei e uma lei que altera outra lei. Então, você só estuda a lei final, tá? Até porque a 664 já mudou um monte de coisa nela que não passou pra frente, né? Bom, então o que eu queria comentar com vocês? Então, foco total, o foco de vocês tem que ser necessariamente nessas leis finais, tá? Então, 8.213 e 8.212 que tiveram seus conteúdos alterados, tá? Então, o CESP vai cobrar conteúdo novo? Vai, tá? Professor, eu tenho que decorar, por exemplo, o valor da faixa de contribuição teto previdenciário. Vai ser o teto de 2015 ou de 2016? Gente, eu resolvi 1000 questões do CESP, resolvi dos 10 anos de história do INSS, nunca foi perguntado isso. Nunca, nunca. Então, assim, eu não me preocupo, sinceramente, eu não me preocuparia com isso, porque isso não é o foco, tá bom? Então, eu me preocuparia só em conhecer as faixas de valores. Todo dia eu respondo questão desse tipo no meu blog do professor lá. E na minha página do professor Dúvida de Aluno. Então, assim, foca somente nas faixas de valores. O teto previdenciário vai ser 4.800 alguma coisa ou vai ser 5.100 alguma coisa? Não interessa. O CESP vai te falar o que ele quer te cobrar, tá bom? Simulado, eu não sei se vai dar tempo, gente, porque faltam 30 dias e assim, é muito complicado de logística pra gente organizar isso. Vamos lá, LOAS sempre tem pergunta na prova do CESP, tá? Então assim, é um conteúdo fácil, a LOAS é curtinha, vale a pena dar uma lida e matar 2, 3 questões lá com tranquilidade. Quantas questões das outras matérias tem que acertar no mínimo? Eu não sei te dizer quantas questões, mas assim, você tem um bom desempenho médio em geral nas outras. Por exemplo, você manter uma média de acertos de 70% nas outras e detonar no previdenciário, então as chances são boas. 70% eu não sou bom não sou bom em informática, mas beleza, você gabaritou português, você equilibra assim. Então, na média, você tem um resultado bom assim de 70% ou mais, 75% ideal, já te dá boas chances, tá bom? Foco nas revisões e exercícios. Revisão se for muito curta, entendeu? Por isso que a nossa videoaula é bem curtinha mesmo, gente. A gente tentou fazer o negócio de forma mais curta para que você leia rápido, que você assista rápido a videoaula e tenha tempo para fazer exercício. Foco total em exercício daqui para frente.
Vamos lá. Gente, mais perguntas? Ah, outra coisa. Bom, eu não tenho dica de português, não posso ajudar muito vocês, não. Dica de português é assistam às aulas do professor do professor Décio Terror, que pô, é excepcional. Eu adoro as aulas dele. Técnico do INSS é um bom cargo para trabalhar? É ótimo. É um cargo ótimo. É claro, depende da pessoa. Se você é uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, então você vai receber idosos, então você vai receber uma pessoa que está com uma necessidade. Imagina, você vai receber um idoso que às vezes ele nem sabia que ele tinha o direito de estar aposentado, já está perdendo dinheiro há um tempão. Você vai receber essa pessoa, entendeu? Poxa, por favor, senta aqui, meu amigo. Aí a pessoa vai conversar com você, vai contar a história dela, você vai pegar os dados, vai atender, vai conceder o benefício, e essa pessoa vai voltar lá para apertar tua mão para te agradecer. Você tem noção de como é legal isso? Você ajudar a vida das pessoas? Então, assim, técnico DSS é um tremendo de um cargo, assim, em termos de satisfação pessoal, interação com a sociedade. Então, assim, eu acho, na minha opinião, é um tremendo de um cargo. Honestamente, eu acho que vale a pena mesmo estudar tanto técnico quanto analista, né? Se eu vou para o aulão de Fortaleza, não, por enquanto não. Eu não estou convidado pela coordenação do curso para ir pro aulão. Na verdade, eu tiro dúvidas dos alunos que estão inscritos nos cursos que a gente chama cursos regulares, que são os cursos de 1000 assertivas e o curso de provas comentadas. O curso de videoaulas não tem tira dúvidas, porque a gente honestamente não teria condições de responder todo mundo. E aí, eu já até atrasei um pouco o meu fórum, porque eu andei doente aí na semana passada e na outra, e aí atrasou um pouquinho. Mas a gente tenta responder todas as questões do fórum, todo santo dia que eu falei, sendo no computador para responder. Não tiro dúvidas em outros sites, tá bom? Vamos lá, o que mais? Gente, pode colocar mais. LOAS eu imagino umas 3 questões, 4, 5 no máximo. No mínimo 5 questões sobre cada benefício, não. Isso seria muito. Eu acho que a gente vai ter pelo menos uma de cada benefício. Deixa eu fazer um comentário legal disso, gente. Tem uns benefícios que eles são mais cobrados que outros, você sabia disso? Então, por exemplo, auxílio doença, auxílio acidente, até porque tem o auxílio doença acidentário, que é diferente, são benefícios muito cobrados. Então, auxílio doença, auxílio acidente são muito cobrados. Vai ter uma questão de cada aposentadoria. Quer anotar isso aí? Depois você me cobra depois do dia que você aprova. Então, assim, deve ter uma questão por benefício, pelo menos, tá? Então, e alguns benefícios são mais cobrados por outros. Então, assim, auxílio doença e auxílio acidente e aposentadoria por invalidez tem maior densidade de questões, tá bom? O pacote de questões comentadas. Questões comentadas é o pacote do Ali e tem um outro material que é do Ivan. Mas o meu tem um curso independente de 1000 assertivas de revisão, 1000 assertivas de revisão de direito previdenciário, e eu tenho um outro pacote que é o de provas comentadas. E eu também estou no pacote de videoaulas, tá? Para quem está perguntando. Vamos lá, dúvida de previdenciário específica eu não vou tirar, como a gente comentou. Legal, Ju. Obrigado por ter participado aí. Gente, pode colocar mais perguntas que eu já vou fechar aqui, já está fechando 1 hora já do nosso encontro. Quem já fez o curso de 1000 questões de videoaulas acrescenta? Eu acredito que acrescente porque é o seguinte, é outra dinâmica. Então, o de 1000 questões eu estou comentando a matéria. E é videoaula, então você baixa no seu celular e vai assistir no ônibus, no trem, no metrô. Então, assim, eu acho que o videoaulas tem uma vantagem muito legal mesmo. Você coloca aí no seu celular, coloca um fone de ouvido e onde você estiver você estuda, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu pegar mais perguntas aqui. Se fizer um outro simulado, gente, assim, realmente tem muita gente pedindo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que vale no Estratégia é o pedido dos alunos. Então, se vocês têm interesse, conversem com a coordenação. Mandem lá dicas e sugestões. Se vocês gostaram, vai lá, manda um elogio lá que o pessoal pode me pedir para fazer outro, entendeu? O professor, não é o professor que impõe o curso, não é exatamente assim que funciona. Tem que ter a demanda dos alunos para justificar toda a mobilização do curso, que todo mundo trabalha para um simulado e para o ar. Vocês não têm noção da quantidade de gente que trabalhou lá para aquele sábado lá, ter ido para o ar simulado. Tá bom? Mas se é interesse de vocês, conversem lá com o Estratégia. Gente, para ter certeza mesmo é gabaritar, amigão. É difícil de dizer. Certeza é muito difícil, mas assim, espero que 75, 85 é alguma coisa legal. Tá bom? Gente, última pergunta, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. O vídeo de histórico da Seguridade, vocês vão achar lá no curso de videoaulas de revisão. Tem a aula 0 lá, 30 minutos
do vídeo. Quem não, por acaso, não assistiu o simulado, tá bom, gente? Então, eu também recomendo, para quem ainda não fez simulado, entra lá no simulado que vale a pena você assistir, são 2 horas, baixa o simulado, faz, é uma aula gratuita para vocês, tá bom? Nomeação vai ser quando? É difícil de falar, eu não saberia dizer exatamente. Mas assim, não pode demorar muito porque realmente tem necessidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O INSS ele precisa estar no Brasil inteiro. Então, por exemplo, se uma pessoa que mora em determinada cidade, ela precisa ter acesso ao benefício, ela tem que ir até outra cidade para ter acesso a esse benefício. Isso é um tremendo de um problema um tremendo problema para a Previdência. E outra, você precisa mobilizar, por exemplo, a perícia, tem que mudar de cidade, isso gera custo. Então tem que ter técnico em tudo quanto é lugar. Então onde tiver uma agência do INSS tem que ter um técnico lá. Então eu diria para vocês assim, ó, considerem que as nomeações não vão demorar, tá bom? Não acredito mesmo que demore para isso começar. Bom, última perguntinha, vamos lá. Após a prova eu vou ajudar com os recursos? Eu vou comentar as questões depois da prova, eu vou comentar sim, e vou tentar ajudar com os recursos sim. Eu não posso me comprometer ainda, mas depende da coordenação do site, mas eu vou tentar de alguma forma colaborar com vocês. Gente, então aqui a gente está com, são 9h30, né, assim, fechamos uma hora de bate-papo. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar depois, mais pra frente, a gente ver se a gente bate um papo sobre direito previdenciário mesmo. Eu ainda tenho que organizar para ver se a gente vai ter tempo de fazer um bate-papo ali para a gente comentar por alto algumas dicas para resolução de prova, tá bom? Para quem não chegou no início, né, a transmissão vai ficar disponível aí por 24 horas, então recomendo a vocês todos que não puderam assistir como um todo, desde o início eu dei algumas dicas, tirei dúvidas, bate-papo com vocês. A ideia do Periscope é justamente ser um bate-papo, é mais informal. Então, assim, é na minha casa, estão vendo aqui meus livros ali atrás, assim, ó, realmente bem mais informal mesmo do que normalmente o trabalho de professor. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, todo mundo lá que está me seguindo, tanto aqui no Periscope quanto no Facebook, obrigado aí pelas palavras de vocês. Eu sou professor, então, assim, o que eu quero mesmo é ver vocês aprovados, o legal é ver o sucesso de vocês. Então, assim, todo o resultado do trabalho só tem sentido se vocês conseguirem ser aprovados. Então, torço muito pelo sucesso de vocês, se esforcem. Eu comentei, né, aquela questão de faltam 30 dias. Foco, eu sempre coloco a foquinha sorrindo lá, né? Então, foca no que é importante, lembra da foquinha. Então, na hora que desanimar, pô, lembra da foquinha, imprime a foca e bota em cima da sua cama lá. Se acordar de manhã, assim, enxergar a foca para lembrar. Foco no que é importante. Tá bom? Então aproveitem esse prazo que a gente tem, estudem muito, é importante, assim, a gente está numa fase muito importante, é crucial que vocês estudem muito daqui pra frente, tá bom? Vai ter gente que vai perder namorado, vai ter gente que vai assim, ter dor de cabeça, vai deixar de fazer coisas legais, mas realmente, se esforcem que falta pouco, tá bom? Obrigado pela palavra de vocês, pelas palavras de vocês, né? Muita gente aí com palavras legais. Obrigado mesmo pelo incentivo de vocês. Eu, como professor, também preciso de incentivo e me sinto muito incentivado quando eu vejo que eu consigo chegar a conversar com vocês na linguagem que é nossa. Eu como você, sou concurseiro. Então, obrigado mesmo aí pelas palavras de vocês, tá bom, gente? Então é isso. Então, vamos fechar a transmissão agora. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Teve gente que acompanhou do início ao fim. Obrigado mesmo. Vai ficar no ar, disponível. E quando quiserem bater um papo, né, conversem comigo, mandem mensagens, que eu não consigo atender todo mundo, porque no Facebook a gente está com um pouco mais de 6.600 pessoas lá de seguidores. Então vocês imaginem se metade disso mandar uma pergunta a cada 3 dias. Eu não tenho condições de responder todas mesmo, mas eu faço o maior esforço possível para responder as perguntas de vocês sempre que dá. Então, assim, escrevam para mim que a gente vai conversando. Tá bom, gente? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Eu vou encerrar a transmissão aqui e vamos torcer para dar tempo da gente fazer, um novo bate-papo, para a gente poder conversar também sobre direito previdenciário, tá bom? Então, até mais, gente. Obrigado aí. Tchau, tchau. Se puderem, compartilhem também o vídeo depois com os colegas de vocês, com os amigos de vocês lá no Facebook, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Desligando.